Nosso último tema será entidades de representação profissional da administração na América Latina, conexões produtivas. Como moderador deste painel, anuncio o administrador Walter Luiz de Lemos, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Para debater o tema, convidamos a administradora Ana Maria Moreno de Araújo, presidente da Organização Latino-Americana de Administração e vice-reitora da Universidade Andrés Bello, em El Salvador. O administrador Wallace de Souza Vieira, conselheiro federal suplente pelo CRA-RJ, junto ao CFA e presidente do Instituto de Administração do Rio de Janeiro. A diretora executiva do Conselho Profissional de Administração de Empresas da Colômbia e especialista em finanças e administração pública, administradora Olga Parra Villamil. E o diretor do Conselho de Administradores de Empresas de La Paz, na Bolívia, e consultor em desenvolvimento organizacional, o administrador Alberto Vargas Callejas. Com a palavra, o moderador Walter Luiz de Lemos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos nossos colegas que formam esse plenário de discussão. Em 1983, durante a realização do 4º Encontro Brasileiro de Administração na cidade de Porto Alegre, tivemos a grande oportunidade de olhar com outros olhos o mapa da América Latina. E estávamos realizando um evento brasileiro naquela oportunidade. Queríamos realizar um evento brasileiro. Olhando o mapa da América Latina, surgiu a grande indagação. Que mosaico é esse que nós temos com povos tão diferentes ou iguais, com culturas maravilhosas, históricas, relevantes, com crenças das mais diferentes, com costumes particularíssimos, que fazem história a partir de suas migrações e com valores totalmente diferentes de um país para outro. Colocamos nesse mapa um ponto de interrogação. Por que vivemos de costas um para os outros? Por que nós nos conhecemos melhor? Será que teria uma forma de começar? Naquele momento, surgiu a ideia da integração latino-americana de administração. Por que não começamos pela ciência da administração? Era a pergunta que ficava. Imediatamente, desenhamos um projeto de integração dos administradores na Latinoamérica. Projeto difícil, complexo, às vezes até mesmo mutilado pelas próprias guerras existentes ou até mesmo pelas ditaduras existentes. Mas começamos esse projeto reunindo alguns países: Brasil, Argentina, Venezuela, México, enfim, foram poucos países. E na oportunidade nós plantamos uma semente, que foi a Carta de Porto Alegre, com a Constituição da Organização Latino-Americana de Administração.
século XXI hoje. Lá nós estávamos no século passado. Que visão foi essa? Que objetivo tínhamos? De lá para cá, esse mosaico extraordinário se modificou. As ditaduras foram caindo, as guerras foram saindo e as pessoas, de certa forma, se integrando, os mercados foram surgindo. E nós, administradores, na expansão vertiginosa dos cursos de administração, começamos a desenvolver uma atividade de integração, que está incompleta. E precisamos completá-la. Eu acho que este momento, em que eu olho o mapa da América Latina, cada país com suas peculiaridades, cada país com as suas formas de ser, cada país com seus governos, cada país com suas administrações, mais eficientes ou menos eficientes, mais eficazes ou menos eficazes, cada país com seus valores. Nós temos que fazer, sem dúvida alguma, uma reflexão. Wallace, eu não sei se o título deste painel, Entidades de Representação Profissional da América Latina, Conexões Produtivas, é o mais acertado. De qualquer forma, o mais importante nesse momento é sabermos o que nós vamos dizer em termos de processo de integração futura. Precisamos, sem dúvida alguma, nos conhecermos mais, precisamos nos articularmos mais, precisamos, sobremodo, melhorar as gestões das nossas cidades, dos nossos países, para a contínua melhoria da sociedade que habitam esses países. A administração é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Então nós precisamos arregaçar as mangas para que possamos, num futuro bastante próximo, aplicarmos o nosso conhecimento em benefício das nossas sociedades. Faço essa introdução neste painel para que possamos, quem sabe, em 20 minutos cada um, dar a sua contribuição visando um novo rumo nesse século XXI. Muito obrigado. Dando continuidade, eu passo a palavra, então, para a presidente da OLA, a administradora Ana Marta Moreno de Araújo, a qual peço a gentileza de ir ao púlpito em função da filmagem e das gravações. Muy buenas tardes. Para a Organização Latino-Americana de Administração, é uma honra participar do Fórum Internacional de Administração. Isso, além de ser um evento patrocinado em várias ocasiões por nossa administração, também tem sido a sede dessa organização. Em outubro de 2005, tivemos a organização número 9, no México. E por essas razões do patrocínio e de ser anfitrião do evento, agradecemos o convite a este evento e com muito prazer nós vamos conversar sobre o que achamos que a OLA fez
nesses 32 anos de trabalho. Com certeza, pelo fato de termos visto esse mapa da América Latina, neste encontro é uma coisa muito gratificante. E como o administrador Valdec disse, nós não precisamos estar de costas, nós precisamos nos dar as mãos e continuar lutando pelo futuro da administração. É por isso que, e precisamos lembrar, ele dizia que em 1983, em 9 de setembro, era o dia do administrador da América Latina, na cidade de Porto Alegre, com a presença dos representantes de algumas instituições de profissionais formandos universitários na administração, como Brasil, Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela, foi aprovada a Organização Latino-Americana de Administração, a Acción, concretizada formalmente em 1984. OLA, nas suas siglas, ela significa Organização Não Governamental. Ela tem pessoa jurídica reconhecida pelo Ministério de Educação da República do Uruguai e se integra pelas federações, os colégios, os conselhos e as associações profissionais de formandos universitários em administração, que são mais representativos de cada país, seja pelo seu status de membro pleno ou membro observador ou coligado. E se a gente lembrar os motivos, e o mestre dizia isso, através dos quais foi criada a OLA, foi principalmente para criarmos um vínculo mais estreito na ordem internacional, procurando um intercâmbio bastante fluido, defendendo as raízes culturais da América Latina. Também para que os administradores latino-americanos e do Caribe enfrentassem problemas comuns com respeito à criatividade das técnicas da realidade socioeconômica. E dentro de alguns escopos que tínhamos, era constituir um centro de observação latino-americano no melhor desenvolvimento das nossas nações, mas principalmente promulgar o conhecimento e a aceitação da administração e reconhecendo a ação do administrador dentro do processo de conscientização na responsabilidade social que ele tem, garantindo também o fórum de debate para sustentar os princípios da administração como ciência e os que estão implícitos dentro da OLA. Embora a OLA tenha esses estatutos, esses objetivos já mencionados, ajudam a trabalhar no presente documento para o escopo e das conexões produtivas. Eu já disse que OLA nasce com um escopo dentro de alguns países que promulgaram essa ideia, mas nos falta reconhecer um elemento muito importante para o trabalho de OLA. Isso é que quando OLA foi fundada, tinha 9 países na época, 5 deles pertenciam ao Mercosul e 2 da comunidade andina. E em 2002 entra o México como país número 10 nessa lista. Em 2002 entra Salvador e Costa Rica, e em 2005 já tínhamos uma lista de 15 países com membros plenos e 5 membros observadores, de tal maneira que OLA, pela administração, já trabalha e vai trabalhar intensamente para entregar essa integração, para a integração da Latinoamérica e o Caribe. E o que já dissemos fica muito claro, porque está estipulado nos estatutos, mas o que ninguém pensou foi num horizonte que nos esperava. E as turbulências geradas pela mudança, o crescimento numa instituição como essa, desse porte. Quando o México integrou OLA, sua ocupação era integrar a questão de América Central e o Caribe, mas isso não foi levado em conta naquela época. Somente tínhamos o Mercosul e os países andinos, e agora isso já cresceu muito com a parte norte do hemisfério, e temos alguns fatores que já encontramos por esta questão que temos a língua. Embora na maioria dos países fale-se o espanhol, a acepção dada para alguns termos
nem sempre é a mesma. A questão da geopolítica de OLA é modificada de tal maneira que a mobilidade dos seus integrantes para se juntarem não tem muita margem de operação, fora a questão das peculiaridades e os interesses de cada país que nem sempre coincidem, pois eles têm a mesma agenda, diferentes agendas de cooperação internacional. Então, OLA, por ironia, agora enfrenta a realidade da sua estrutura que não tinha levado em conta na questão da geopolítica, na questão do idioma. Mas agora, OLA toma novamente os seus motivos e seus objetivos, ou seja, atinge os fundamentos que a criaram e consegue a integração de alguns documentos criados na sua origem para compor novamente a sua plataforma, aproveitando as expectativas apresentadas pelo século XXI. Dentro desse exercício, a organização integra comissões encarregadas de resgatar ou de elaborar documentos e que nos mostram o caminho que devemos continuar, principalmente a tomada de decisões, para que nesse processo consigamos integrar 20 documentos que já estão no livro principal da Central Latino-Americana. Dentre eles está a Carta de Acapulco do Rio, de Goiânia para a formação profissional e mais alguns documentos. Além disso, temos mais 4 documentos de referência que podem ser adotados ou adaptados ou servir de inspiração para conseguir novos documentos, como o Boletim Técnico Administrativo, o Boletim Técnico de Manuais Administrativos, o Código de Ética dos Servidores Públicos e o Código de Honra Universitário nas escolas de negócios. OLA também acha importante trabalhar no sentido de complementar o plano de desenvolvimento apresentado em cada gestão. No entanto, é preciso que seja feito um plano não para cada gestão isoladamente, mas um plano que seja permanente e que integre os conselhos de direção e que eles possam trabalhar em benefício do plano para corrigir alguns problemas que podem acontecer em alguma das regiões, mas com um só caminho para todos, porque se cada um de nós faz o que quiser, não vai existir um segmento na labor ou no trabalho que está fazendo agora. E OLA também gostaria de responder agora, e para isso já elaborou em 2005 um plano de ação de 2005 a 2015, mas ficou no esquecimento e agora, nesse segundo momento, ela enfrenta paradoxalmente a lentidão dos seus processos inatos que não lhe permitem avançar e conseguir acordos para conseguir seus obscopos. E por isso decidimos, de fato, compor 12 redes, uma de pesquisa e uma, como seria, um Conselho Ibero-Americano de Administração. E é dessa forma que OLA vê a necessidade de se adaptar, ser dinâmica, flexível, para dar resposta rápida aos paradigmas da administração atual. Em 2004, quando foi celebrado o Encontro Latino-Americano de Administração, em Goiânia, Brasil, OLA realiza tradicionalmente, aproveita tradicionalmente uma Assembleia Geral de Representantes. Ali foi constituída essa rede e a partir de 2005 tem uma produção editorial com uma média de uma publicação de um livro por ano com diversos temas e com diversas organizações participantes que pertencem a diversos países das quais pertencem OLA. Existem livros já publicados no site de OLA, que são as PAIMES na América Latina, pesquisas e estudos, PAIMES na América Latina, tomo 2, e a qualidade e objetividade das empresas na América Latina. A ideia é manter contato com administradores bem organizados dentro do bloco, não só na América Latina e o Caribe, mas também dentro do espaço que abranja o continente latino-americano, desde os Estados Unidos, a América Central até Canadá também, e no corredor da Mediterrâneo, e França, Itália, Portugal e Espanha. A ideia também é manter uma integração
com esses administradores organizados nesse bloco para interagir com eles com as devidas experiências. Nós reconhecemos que os administradores precisamos pensar de uma certa forma, de uma forma nacional, mas também internacionalmente. Nós não podemos nos isolar do mundo. Então, a nossa administração é a mesma e é aplicada com essas bases em qualquer um dos países. No CIPAC foram elaborados uma série de documentos, como, por exemplo, o livro A Expressão do Administrador Ibero-Pan-Americano, e que foi publicado por esse conselho especificamente, e que traz a interculturalidade, desenvolvimento humano, pacto mundial, meio ambiente, sustentabilidade, gênero e equidade, e genealogia e deficiência. E também alguns informes como Perspectivas do Caribe, carta sobre a formação da disciplina em administração, o líder prospectivo, o futuro que nós queremos, a administração e o impacto no setor informal. Além de ter publicado de uma maneira individual o livro Uma Aproximação à Administração no México, 1810-2010, onde tem a integração da excelente obra do Sr. José Cuca, presidente da OLA, que é uma obra que fala sobre a liderança e tem a ver com o encontro latino-americano de administração e a Amazônia do Brasil, e que tem também a representante de mesmos prêmios de OLA também. O livro trata sobre um encontro, é importantíssimo que vocês o leiam. A produção editorial de OLA, através dos seus órgãos da rede CIPAC, estão juntos também com essa linha editorial, com temas como, por exemplo, feitos em 2009, vislumbrando o novo perfil do profissional, sobre as organizações de sustentabilidade latino-americana, organizações inteligentes também. Mas é preciso comentar que os documentos, como informes, cartas, documentos, etc., são feitos pelos seus membros plenos, por meio de comissões, e são aprovados em Assembleia Geral e pelos seus representantes também. Com a Constituição da Rede e o CIPAC, OLA enfrenta os primeiros 15 anos do ciclo, e nos primeiros anos já temos os primeiros planos já vislumbrados, mas aí não termina nosso trabalho. Também se levado uma visão também aos membros plenos para que eles enviem suas propostas e se integrem ao plano de desenvolvimento estratégico 1630, que vislumbrará a diretriz que deveremos seguir para os seguintes 15 anos, com os seus respectivos rearranjos. Até aqui, vemos as problemáticas às quais OLA fez frente, como a lentidão do seu processo para a tomada de decisões e a necessidade de se adaptar e de ser flexível. Nós trabalhamos também no tema de equidade de gênero e, como já sabemos, a OLA aborda esses temas. Inclusive, nós podemos dizer que nos últimos 7 anos, a presidência de OLA foi ocupada por 3 mulheres. Anteriormente, somente existiam homens. Hoje temos... estão conosco a mestre Maria Olácia, do Paraguai, na sua gestão 2012-2014. E quais seriam os nossos desafios para 2015? OLA continua com a sua dinâmica e com os trabalhos que se iniciaram nos anos anteriores. Nós queremos continuá-los, mas também ela vai se fortalecer com os mecanismos reativados em alguns casos, evidentemente, e também com a vitalidade que nós possamos lidar. Vão ser renovados alguns esforços para realizar congressos de administração nas nossas regiões dos Andes, Mercosul, Centro-América e Caribe. E com essa convivência, não somente vão ser fortalecidas as relações profissionais entre os administradores, mas também a geração de criatividade e informação ou inovação nos processos e nas tendências que aconteceram nas atividades de administração. Os congressos não são só para turismo, eles são também para nos conhecermos e para compartilhar experiências. Isso enriquece o nosso trabalho como administradores, porque com um benchmarking nós podemos melhorá-lo e fazer com que isso cresça muito mais. Eu acho que isso é uma responsabilidade
responsabilidade que precisamos ter e temos que usar a tecnologia. Hoje estavam falando sobre as redes sociais, temos que usá-las de maneira adequada em tudo que seria a conexão que nós administradores temos de ter presente, de uma maneira geral, mas também pessoal. Em 2015, queremos integrar o corredor de mediação, conciliação e arbitragem. Nós achamos que já temos capacidade suficiente como administradores para exercermos as nossas mediações e conciliações e não deixar que outras carreiras, de fato, entrem ou assumam o papel que nós assumimos. Então, estamos trabalhando nesse sentido com os administradores do Mercosul, porque eles têm isso muito claro. E OLA quer trabalhar nesse sentido, no sentido da atuação profissional da administração. Então, como muitas administrações existentes, OLA não é exceção, fazer parte delas é um estilo de vida. Então, por isso, seus membros, em qualquer um desses status, sejam eles membros institucionais ou individual, têm uma carreira diplomática para integrar-se na instituição. Nós temos aqui uma pessoa que é para nós uma referência em OLA. É o mestre Walter Lemos. Ele é uma pessoa que fez uma carreira diplomática dentro da instituição. Estamos aplaudindo aqui porque ele realmente é a nossa referência no sentido de continuarmos sendo como ele ou continuar no nosso caminho. OLA também enfrentou situações tensas entre seus membros. Eu acredito que qualquer organização enfrenta. No entanto, isso não gerou desinteresse pelos acordos celebrados em Assembleias Gerais e nós queremos seguir em frente e trabalhar através de um código de comportamento para que os membros da OLA possam gerar transparência e, sobretudo, uma boa governança em suas atuações. OLA deu resposta, conforme foi dito nesse espaço, às oportunidades que se apresentaram ao longo dos primeiros 15 anos do século XXI, uma situação que o que fez através da emissão de documentos abordando temas atuais e vanguardistas. A OLA conseguiu, uma vez que tem a sua rede de pesquisa e o Conselho CIPAC, assim como estamos trabalhando na certificação dos formandos em administração, em um convênio que nós fizemos com a Claxa, e nós queremos trabalhar em inovação, criatividade, flexibilidade, dinâmica, velocidade, consistência, inteligência, ética, de tudo o que seja o fazer do administrador de empresas. Nós estamos certos de que se trabalhamos unidos e que se seguimos em frente, gerenciando a OLA como uma instituição séria, transparente e, acima de tudo, com princípios e valores, nós podemos seguir crescendo e, sobretudo, nos fortalecendo. Como reflexão final, ao lembrar, Günter Grass, como foi entrevistado por El País, me veio a sua frase: quando algo é moralmente correto, é preciso defendê-lo, sem preocupar-se com as consequências políticas ou pessoais com as quais possamos arcar. Então, conforme foi dito, nós falamos sobre o que é a OLA, as suas peripécias, suas conquistas e aquilo que finalmente se converteu em estratégias. Mas isso acontece na maioria das entidades, dos profissionais graduados em administração em todos os nossos países. Portanto, a OLA é espelho dos seus membros. No entanto, tem tido a oportunidade de superar os momentos difíceis e ressurgindo fortalecida com a energia para continuar. E também se falou de problemáticas concretas e das ações levadas adiante em diferentes momentos para dar resposta às turbulências geradas pelo complicado comprocesso de organização. Se a OLA estiver sã, os seus membros também estão, é a sua premissa. Mesmo que a OLA tenha sido concebida em 1973 por iniciativa de um grupo de administradores que encontraram coincidências nas suas inquietações, hoje esses pensamentos se tornaram em realidade por meio de planos, programas e projetos de longo prazo que transitaram pelo estudo e análise realizada pelos seus membros, pelo seu conselho com o objetivo de alinhar interesses que somem e construam a administração e fortaleçam o pensamento sistêmico do administrador
mesmo num bom exercício profissional, o importante é o respeito aos acordos da Assembleia Geral com base nos seus estatutos, normas e regulamentos, e respeitando as legislações de cada país e respeitando a autonomia dos seus membros da organização, seja qual for o seu status. Parafraseando Eduardo Galeano, quando ele se refere que nós somos filhos dos dias e cada dia tem algo que contar, com essa espontaneidade responsável, a OLA se refresca, se reinventa e segue em busca do seu ideal, da sua utopia, e também se refere a Galeano quando diz: a utopia está no horizonte. Eu ando 2 passos, ela se distancia 2 passos, e o horizonte também pode se deslocar 10 passos. Então, para que serve a utopia? Para isso, para andar. Sigamos todos com a OLA. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecendo a administradora Ana Marta pelo seu pronunciamento. Neste momento, seguindo a ordem do protocolo, eu passo a palavra ao administrador Wallace de Souza Vieira, que fará sua exposição no púlpito também. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar os meus colegas de debates, né? E, em seguida, meus colegas que participam do evento, um alô muito especial para meus amigos de OLA na plateia, né? A nossa querida Glenda, Maura e a Graciela. E Fúvio, né? Fúvio. Então, um alô muito especial para vocês. Eu quero dizer que eu tive um pouco, ou tenho um pouco de problema para me situar nesse painel, porque, veja só tem cacique. O índio sou eu, a presidente da OLA, presidente do Conselho da Colômbia, presidente do Conselho da Bolívia. Eu sou suplente do Conselho Federal de Administração. Então, eu sou o índio aqui do painel, né? Eu vou pegar o dado que o Walter deu, que se trata da instituição da OLA nos anos iniciais, né? Nos anos iniciais da década de 80. Ó, já vamos para quase 35 anos, não é? De existência da OLA. Então, vou pegar a partir daí e colocar para vocês o seguinte, que o eixo do mundo tecnológico, sociológico, econômico, né, organizacional, trabalhista, mudou completamente a configuração das organizações, né, seja do ponto de vista de sua natureza, do ponto de vista de sua concepção mesma, mudou o modelo conceptual de organização e gestão das empresas, a forma de funcionamento do trabalho, a duração do trabalho, as relações trabalhistas, né? As relações envolvendo capital-trabalho e também a educação acadêmico-corporativa teve que se reorientar para prover recursos humanos, né, capacitados para as demandas da globalização, do mercado, etc. Né? E aí passou, já que nós vivemos a sociedade do conhecimento, né, e o pano de fundo disso é a globalização ou vice-versa, não sei qual é a globalização que empurra, não é, essa manifesta e permanente alteração de mudanças de câmbio de valores, né? Hoje o nosso conferencista chamou a atenção para valores que são mutantes, não é? Bom,
E aí nós nos deparamos diante de uma questão que se chama, né, a obsolescência do conhecimento, que corre em velocidade exponencial. Daí vem a necessidade não só da educação continuada ser uma vigência permanente na vida de nós, né, profissionais de recursos humanos, ou apenas, né, pessoas, apenas não no sentido diminutivo, hein, ok? E das organizações também. Quer dizer, a necessidade da educação continuada não é um enfoque requerido para apenas nós, pessoas, mas para as organizações, que eu chamaria, a semelhança da educação continuada, eu chamaria do desenvolvimento organizacional continuado, em homenagem ao meu amigo de Bolívia, que é especialista em desenvolvimento organizacional, não é? Então, o desenvolvimento organizacional é a versão para a organização desse enfoque continuado. As organizações têm que cada vez serem mais revisadas, reconfiguradas, né, e, decorrentemente, né, os seus modelos. Em função disso, eu fiquei imaginando que papel posso desempenhar nesse painel, o que eu posso oferecer digamos assim, de benefícios para o processo OLA e entidades, né, assemelhadas à OLA, né? Então, eu a partir de 3 perguntas, eu busquei 3 perguntas que me pudessem levar ao que eu colocarei a seguir. A primeira pergunta foi: que tipo de modernidade, desenvolvimento, sustentabilidade que nós desejamos, né, para o presente, para o futuro, para a sociedade? Então, que tipo de modernidade, desenvolvimento e sustentabilidade que nós desejamos, né, para o presente e futuro, para a nossa sociedade a qual nós estamos inseridos. Isso me levou também a uma segunda indagação, uma segunda pergunta. Estão nossas entidades representativas, né, de profissionais de administração organizadas para participar desse processo, participar e influenciar nesse processo de apoio à modernidade, ao desenvolvimento, não é? Elas estão preparadas? Elas estão organizadas? Isso me leva a uma terceira pergunta, a uma terceira questão. Posso fazer uma coisa? Eu esqueci meu amigo Stopini, quando eu falei da Graciela, da Glenda, né? Esqueci meu amigo Stopini, que é o nosso rei de Mendoza. Bom, brincando, né, a gente chega lá, né? Então, a segunda pergunta foi se as organizações estão preparadas. As nossas organizações estão preparadas. A segunda é exatamente se a sociedade em geral está conscientizada, né, para a importância de nossas instituições, ela tem uma consciência que o papel de uma sociedade como a nossa, o papel de um profissional de administração é capaz de criar, né, modelos de organização e gestão através de seus sistemas, de seus processos e sistemas, capazes de dar essa resposta
A sociedade sabe disso, ela percebe isso, que nós somos importantes para esse processo de interação com esse futuro que nós estamos pretendendo. A partir daí, dessas 3 perguntas, eu então produzi um roteiro, é a forma que eu posso oferecer a vocês, né? Eu produzi um roteiro que seria uma forma das organizações tentarem responder a essas 3 questões, né? A partir da modernidade, do desenvolvimento, a partir da nossa organização para isso e o que a sociedade pensa. Porque muitas vezes a sociedade nem sabe que nós existimos. Muitas vezes nem sabe. Nem sabe que a profissão de administrador, ela está associada à produção, como está associada a valores humanísticos universais, né? Não econômicos, como também a sustentabilidade, a questão da responsabilidade social e ambiental. Às vezes nós não nos fazemos, não sei por culpa de quem, eu estou falando aí os conselhos, Conselho Federal, Conselhos regionais, as instituições, não conseguimos chegar à sociedade que nós somos importantes. Eu acho que a invasão que a profissão de administrador sofre no Brasil, nós estamos atravessando uma crise muito séria de invasão de outras profissões no segmento da administração. É porque a gente não está respondendo muito bem a essas indagações, a essas perguntas, através de atos, não é? De atos que realmente levem essa sociedade a acreditar na gente. Eu vejo o mundo das universidades ainda num modelo muito colonialista. Quando eu digo colonialista, é importante engenharia, medicina, etc. Eu, antes de ser administrador, minha graduação primeira em ciências biológicas. E eu me lembro que eu ia visitar a minha família em Minas e os amigos do meu pai diziam o seguinte: mas quando é que você vai fazer faculdade? Eu fazia ciências biológicas, hein? Quando é que você vai fazer faculdade, né? Fazer nível superior? Então, há uma invasão também pela descrença da importância de nossa categoria, né? Bom, o roteiro que eu desenvolvi, claro, um roteiro, eu aqui tenho um profissional de DO, de organizacional, e é um roteiro facilmente, né, decifrável, né? A primeira questão que eu coloquei, digamos que, quantos minutos? 10? Tá bom. A primeira questão que eu coloquei se trata exatamente da observância num processo de mudança, né? A observância e complementaridade, né, da diversidade cultural, linguística, né, da relação da diferença cultural, valorativa associada a valores, ao ethos, né, nacional, e linguística, né, predominantes, às vezes em diferentes regiões. Eu gosto muito de citar a Colômbia, que é um país que eu tenho uma afeição muito grande. A Colômbia tem 4 grandes regiões. Tem a região andina, a amazônica, não é? A região, o canal de Panamá aqui para baixo é Atlântico, né? E para cima Caribe, com valores e culturas totalmente diferenciados, né? Bom, falei da Amazônica? Falei. Tá. Bom, então, num modelo de mudança, nós temos que buscar essa convergência no sentido, não é? E complementaridade no sentido cultural, valorativo e linguístico.
temos que observar também, como segundo passo, a dimensão territorial, que, de um certo modo, eu coloquei antes, essa dimensão territorial. Vocês imaginam países, né, que têm essas divergências e dificuldades regionais, com culturas completamente diferenciadas, um país como o Brasil, que você tem cultura europeizada e africanizada e latinizada, etc. É difícil, não é? Mas aí está o nosso titular de DO para trabalhar essa modelagem, né? O terceiro ponto, veja só, qual é o estado da arte do ensino de administração nesses países, nessa região? Isso me preocupa muito. Se você não tem um ensino de administração capaz de prover, né, o mercado, a sociedade, o mercado, né, de conhecimento, habilidades e atitudes requeridos pela globalização, pelo mercado, a gente pode encontrar esse gap totalmente dissonante e incapaz de avançar no processo. Então, eu vejo o ensino de administração focado em três dimensões básicas. Primeiro, associado à eficiência, vale dizer, aos aspectos relacionados à produção, ao desenvolvimento, à produção, ao progresso e ao desenvolvimento da riqueza nacional. Esse é um momento na formação da maior importância, porque muita gente confunde o curso de administração tão somente focado em recursos humanos, né? Certo? Então, eu vejo apoiando essas três dimensões, voltado para a eficiência, então para a produção, para o progresso e o desenvolvimento da riqueza nacional. O segundo foco do curso de administração, ele tem que estar associado a valores, né, a valores humanísticos, universais, né, não econômicos, que transcendem o primeiro, a eficiência, pela importância. Aí nós estamos voltados para o aperfeiçoamento e o fortalecimento da cidadania, né, da igualdade social, do aperfeiçoamento e valorização das pessoas. Então, esse é o segundo momento. Aí sim, o momento do recursos humanos, né? O momento do foco mais do social. E o terceiro momento da formação de um curso de administração tem que estar ligado hoje, cada vez mais, à responsabilidade ambiental e social, à questão da sustentabilidade, naquilo que cabe ao administrador trabalhar. Então, eu vejo esse tripé. Eu vejo algumas escolas mancas, sem as três pernas, pode até ter mais, né? Eu estou dando a minha visão. Então, porque é importante, se você não tiver o ensino da administração como base fundamental para essa decolagem, não vai adiante, o avião não sobe, né? Como quarto item dessa modelagem, eu chamaria a atenção para o nível, que eu já coloquei antes, o nível de organização atual das nossas instituições. A gente tem que diagnosticar qual é o nível dela, quais são os níveis de nossas associações. Ponto fraco, ponto forte. A teoria de Kurt-Lewin cai muito bem aqui, não é? Quer dizer, situação atual, situação desejada, não é? Pontos fracos, fortes, e, em suma, fazer esse jogo de forças. Eu vejo muita importância, então, passado esse campo, esse momento do ensino da educação, como é que nós estamos para esse processo? E o quinto item dessa proposição, volta a colocar, é o nível de percepção, conscientização da sociedade sobre a importância da profissão do administrador ou dos entes
entes públicos ou privados, né, para a construção de uma sociedade mais justa, mais eficaz e, sobretudo, mais ética. Quer dizer, como, eu volto a colocar, como essa sociedade nos percebe, né, do ponto de vista desses 3 aspectos que eu abordei aqui. Outra questão importante é que nível de apoio, esse é o 6º ponto, que nível de apoio instituições como a OLA recebem de outras instituições no tocante a recursos logístico, material, financeiro, né? Se a OLA tem, ou a instituição assemelhada, tem essa possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do país, né, para a grandeza do país, é importante. Que tipo de apoio se tem, do ponto de vista de recurso financeiro? Estou fechando, tá? Tá. Eu chamaria a atenção também para um outro ponto. Eu vou me cingir mais ao Rio de Janeiro, no período em que... Vou me cingir mais ao Brasil, quer dizer, no período que o nosso colega Walter Luiz, não é? Ele não gosta do Luiz, não. Ele foi presidente da OLA. E eu fui diretor técnico da OLA Brasil, né? Você tinha a OLA Nacional e a OLA Brasil. Eu fui diretor técnico e tive a imensa alegria de trabalhar com o Walter, não é? E nós conseguimos, a OLA nessa época, nós tínhamos seminários temáticos, como, por exemplo, um seminário na área de mediação e arbitragem, né? Ele era temático. Seminário 1, 2, 3 se realizava no Brasil, na Argentina, em outros países. Nós tivemos seminários temáticos na área de mediação e arbitragem. Seminários temáticos na área do Conandino, que o Walter pode até me ajudar agora, porque o nome era o Congresso de Administração dos Países do Pacto Andino. E região amazônica. Da região amazônica. Nós tivemos vários. E o importante desse seminário era a produção, né, de material, livros, anais, material didático, você construindo a memória, né, da instituição. Tinham livros também, né, Walter? Chegamos a fazer o planejamento estratégico, né? Toda a população da OLA veio para o Rio de Janeiro, não é? Num seminário que nós fizemos, para desenvolver o planejamento estratégico da OLA. Não sei se foi quinquenal, uma coisa assim, não é? Bom, resgatar essa memória que ela vai contribuir para o progresso da instituição, não é? As instituições pecam pela sua desmemorização, não é isso? Então, aí o resgate desses equipamentos, desses instrumentos, são da maior importância. E depois, como fase final do modelo de mudança, a gente faria exatamente a reconfiguração do estatuto da instituição, os ajustamentos e adequações para esse novo momento que a sociedade vive, não é? E volto a dizer, da mesma forma que existe a educação continuada, existe, né, o desenvolvimento organizacional continuado. As organizações não podem cada vez se fechar dentro de si, sob pena de morrer por processo esquizofrênico, né? Ok? Bom, e definir também que tipo de suporte financeiro a instituição teria. Bom, eu sou um profissional de administração, ainda que tenha graduação também antes em ciência biológica, mas todo mundo sabe da interação entre a biologia, não é, e a administração. Teoria de sistema veio lá da biologia. A metáfora biológica, né, tem organizações dentro dessa configuração da metáfora biológica, onde
onde a organização tem visão, audição, etc., óculo locomotor, tem que ser o inconsciente. Então, é uma interação muito interessante para mim, como profissional, e para os trabalhos que eu faço, né? Com essa visão. Então, o que eu deixo aí, não me chame de receita de bolo, por amor de Deus, né? Mas eu deixo aí uma colaboração para a OLA ou organizações semelhadas. Eu queria dizer que eu acredito muito na convergência das entidades latino-americanas à medida que a América Latina é o resultado de nossa história compartilhada, né, que reflete nossa cultura, nossas raízes, nossa cultura, nossos valores, né? Os vínculos que nos unem são de tal sorte que permite à região, né, eu diria, essa relação, uma vantagem competitiva no confronto com outros países, né? E que isso nos ajuda o quê? Nos habilita o quê? A amizade, a discussão, né? O diálogo, né? E a compreensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Vá. Neste instante, vamos passar a palavra à administradora Olga Parna Villamil, para, em 20 minutos, fazer sua exposição. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Em primeira instância, quero aclarar que não sou a presidente. Eu gostaria de dizer que eu não sou a presidente do Conselho, eu sou a diretora executiva e a sua representante legal. E o presidente do Conselho na Colômbia, ele é um ministro, eu não sou ministra. Eu não quito a responsabilidade. Quando as pessoas têm temos que fazer a nossa palestra depois que o evento já começou, nós temos que mudar algumas coisas e isso acaba sendo discutido com os oradores e então eu disse, eu vou pegar algumas experiências e vou apresentar minha experiência mais recente, mais pessoal. Tínhamos uma apresentação como um exemplo da questão coletiva. Eu tinha enviado pelo seguinte, porque de uma certa forma, acho que todos ficaram com o livro e a apresentação tinha tudo a ver com o evento, isso foi enviado, mas eu acho que isso ficou lá na página, no site do fórum. E nós tínhamos colocado o resumo da pesquisa que fizemos na Colômbia, que chamava-se Administração do Século XXI, Perspectivas da Profissão na Colômbia. Então, essa pesquisa tinha basicamente 5 componentes. O primeiro deles era qual era a perspectiva da nossa profissão na Colômbia, se comparada com a América Latina, Europa, Estados Unidos e a nossa situação real. A questão do componente ético, nós achamos, eu como administradora, eu estou convencida de que a nossa profissão é a coluna vertebral de todas as organizações, independentemente do que ela fizer. Se ela pode ela ser uma empresa de serviços, de comercialização, do que for, mas nós somos a coluna vertebral das organizações e os que as dirigimos. E também temos a certeza de que nem tudo vale, nem tudo é certo. O administrador tem que ter uma responsabilidade social, ele deve contribuir dele mesmo e por parte dele e por parte da organização. Não existem organizações grandes, mas recursos humanos grandes. As organizações é a somatória das pessoas que a compõem. E isso está tudo claro na nossa cabeça. O respeito pelos outros, o cuidado por esse recurso econômico. Às vezes não entendemos que sem fins de lucro não é querendo perder, é outra coisa diferente, entendeu? É trabalhar sem querer perder. Então, ao ver essas considerações que eu queria trazer para vocês de antemão,
e que eu acho que todos tinham acesso, eu vou contar para vocês como é que é a nossa experiência. Eu estava refletindo nesses dias se existem conexões produtivas. Eu acho que o melhor exemplo disso é estarmos hoje aqui e eu estando aqui de frente para vocês, contando a minha história. Eu entrei para o Conselho há 2 anos e há 2 anos, em setembro de 2013, no Rio de Janeiro, tivemos a Conferência de Clavear, é a Conferência Latino-Americana de Escolas de Administração de Empresas. Eu vou para o Rio de Janeiro, tenho que ir para o Clavear, nós precisamos entender a dinâmica, essas coisas todas, e entender o mundo da administração. E eu falei, eu quero saber, ter quais são as experiências dos conselhos administrativos em outros países. Eu não falo português, mas existe uma ferramenta que nós chamamos na Colômbia, que é o Google, coloquialmente, é o santo da informação. Então, eu redigi um texto em espanhol, eu procurei Conselho Carioca, e percebi que a organização era regional, é um caso diferente do meu. E então, alguns dias eu vou estar por lá e eu vou interagir com vocês, falar das nossas experiências e ver como funcionam as nossas experiências. Mas eu estava arriscando que me respondessem um e-mail ou não. A menina que trabalhava no escritório falou assim, eu não sei se vão responder para a senhora, mas eles me responderam. No 4º dia eu pedi o encontro, a reunião com 1 mês de antecedência, fui para o Rio de Janeiro, tirei um dia depois do evento de Clavear e fui recebida pelo Wagner, Leonardo, o professor Clóvis, o Carlos, outras pessoas também que eu não me lembro agora, mas eles nos receberam 2 conselheiros, a minha 2 conselheiros na casa do administrador, nós intercambiamos experiências e falamos do nosso esquema de trabalho e assinamos um marco com um convênio de cooperação. Isso foi um dia de manhã. E no dia seguinte eu fui visitar algumas cidades que eles tinham me convidado para isso, para ver as relações que existiam entre as cidades e o Conselho. Então, eu acho que esse aqui é o meu primeiro exemplo de conexões produtivas para o tipo de organizações às quais eu represento. A segunda questão é como funcionam, como nós funcionamos. Nós funcionamos como conselho profissional, nós fomos criados por uma lei da República, uma portaria da República em 1981. E após 3 anos, através de uma outra portaria, nos disseram que nós tínhamos que trabalhar. Isso foi em 1984. E como se conforma o nosso conselho? Eu estava comentando com vocês no começo que a presidência do Conselho está no Ministério de Comércio, Indústria e Turismo. E por que Comércio, Indústria e Turismo? Bom, porque quando essa lei foi criada, o Ministério não existia. Existia o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Então, a administração de negócios de empresas tem a ver com o desenvolvimento do país. E depois juntou-se esse ministério com outro Ministério de Turismo e foi criado o Ministério de Indústria e Comércio e Turismo, do qual hoje é presidente a ministra, minha chefe, é a ministra de Comércio que é a minha chefe. Isso conforma o Conselho de Direção, com 2 representantes da academia, ou da instituição, da administração de empresas, ou podem ser também de administração de negócios. Um deles é de Bogotá e outro, por lei, obrigatoriamente, ele tem que estar localizado em algumas das regiões. Então, são escolhidas algumas regiões por todos os representantes do país por um período de 2 anos, com a possibilidade de ser reeleito por mais 2 anos. E mais 2 membros são representantes das associações de profissionais. Aí nós temos, cada universidade, ou algumas universidades têm as suas associações e também tem conselheiros. Um deles é de Bogotá e outro é no nível mais regional. E também temos um último membro, que é do Conselho, que é o representante dos grêmios, que é eleito diretamente pelo presidente da República e nomeado por decreto portaria presidencial. Então, é assim
que nos conformamos. Que tipo de organizações nós somos? Nós não sabemos, nós somos híbrido. Alguns dizem que somos públicos, outros dizem que somos privados, mas para os que convêm somos públicos e para os que convêm somos privados. A Corte de Justiça, a Corte Constitucional diz que somos públicos e o Conselho de Estado dizem que nós somos privados. Mas, em resumo, os recursos são gerados por nós mesmos. Nós vivemos da emissão das matrículas, das inscrições profissionais. Com um número de série, nós hoje temos 79.860 pessoas matriculadas. Esses são, daí provém nossos recursos. Mas nós, sendo um conselho, nós geramos nossos próprios recursos, mas também nós temos uma auditoria e a vigilância dos centros de controle do governo. O governo, nós precisamos pagar a cota de arbitragem para a Controladoria da União, para que eles não fiquem nos visitando muito, porque durante 2 anos que eu estou na presidência não fomos visitados. Então, é melhor fazermos as coisas direitinho para não sermos visitados por eles, né? Mas nós não somos funcionários públicos, mas somos uns sujeitos que se sujeitam a qualquer tipo de controle. Então, nós somos híbridos, né? Nos sentimos assim, pelo menos. Quando eu cheguei no conselho, eu me deparei com uma situação muito específica. E quando eles me contrataram, me entrevistaram, me perguntaram se eu ia ser a diretora executiva do conselho, e eu disse, tudo bem, eu comecei a ver o meu site, e estava tudo sendo construído na época. E eu falei assim, como é que nós ficamos com os trâmites sendo feitos, a nossa plataforma do site? Disseram, não, estava sendo construção, mas há 3 anos que estava assim. Então, eu me senti privilegiada, no sentido que eu fiz o meu estágio universitário numa instituição do governo. E um dos conferenciantes ali naquele momento era um dos meus chefes. Então, eu sabia que tinha que tirar o meu carnê profissional. E depois eu tirei isso com 8 dias de formada. Mas a lei era muito pouco conhecida. E em 30 anos, nós tínhamos 47 mil pessoas matriculadas. E então eu disse, o que nós vamos fazer para que nós podamos ser conhecidos? Vamos nos divulgar, vamos nos aproximar à instituição. Então, o que nós fizemos como ferramenta para nos fazermos conhecidos no meio? Em primeiro lugar, vamos nos aproximarmos das entidades do governo. A nossa lei fala o seguinte, para exercer legalmente a nossa profissão na Colômbia, você tem que respeitar 2 requisitos. Você tem que ser profissional e estar matriculado no conselho profissional. Muito bem. Então, quando a gente é funcionário público, nós nos assustamos, nos preocupamos de que, de repente, nos digam de que essa lei 60 de 81 diz que para ser administrador de empresas, sendo administrador de negócios, você tem que ser matriculado. Muitas instituições públicas não conheciam essa lei. Eu vou contar um exemplo prático para vocês. Na Colômbia, existe uma instituição do Estado chamada SENA, o Serviço Nacional de Aprendizagem. E ali são graduados técnicos e eles são treinados numa empresa. Eles têm uns 2.000 empreiteiros e 2.000 funcionários também. Desses, 1.200 são administradores de empresas e não estão matriculados. Então, o que fizemos? Nós chegamos nas entidades e eles mandavam a lista para nós. Eles diziam, esses 20 têm cartão, esses não têm cartão. E aí nós enviávamos uma equipe de funcionários para que eles fizessem a tramitação para eles. Então, não é para funcionar como monopólio, e sim melhorar o serviço para o cliente. É entender que o cliente é o nosso meio de vida.
E o nosso meio de vida são os profissionais da administração de empresas e os estudantes do último semestre, do último período. Outro exercício que fizemos foi aproximá-los da instituição. Na Colômbia existe uma associação chamada Associação Colombiana de Faculdades de Administração. Muitos de vocês devem conhecê-la. Se chamava Escolfa. A Escolfa ela tem uma missão diferente do Conselho. Vamos tentar fazer uma aliança estratégica, porque nós fazemos coisas diferentes, mas o escopo é o mesmo, que é a profissão e os profissionais. E nós estamos sempre junto com eles e assim nos aproximamos da instituição. Outra coisa também que estávamos enfrentando no Conselho é que as pessoas que tinham mais de 15 anos já trabalhando estavam um pouco incomodados quando chegavam no escritório, porque eles nunca tinham pedido o carnê para eles e agora estavam tendo que mostrar esse cartão, ou esse carnê. Então, o que nós vamos fazer para dar um valor agregado para o profissional? Vamos facilitar a tramitação e as coisas para eles. Então, aí nós fizemos nosso site de tal maneira que a tramitação foi feito no momento, nós trabalhamos com as universidades para termos essa informação e que isso facilitasse a tramitação. Nós tivemos 42 dias de atraso na tramitação e chegamos até 12 dias de atraso. Conseguimos reduzir bastante e grande parte dos nossos recursos nós investimos em apoiar alguns eventos para qualificar a competência dos profissionais. Nós abrimos duas chamadas por ano, uma no primeiro semestre, uma no segundo. Como funcionam? É como se estivéssemos participando numa licitação. As universidades nos apresentam os projetos, avaliamos-os e os referendamos com um recurso econômico. Nossos eventos, onde temos o apoio do Conselho, não têm custo algum, são completamente gratuitos. Então, nós também fizemos alguns convênios com aulas de propriedade industrial e intelectual. E parte dos pilares, dos alicerces como administradores é gerar inovação e empresa. E o quesito da propriedade intelectual e propriedade intelectual é muito importante, porque quando você protege as suas ideias e você toma conta do que você pesquisou e de que isso fique sendo seu, e não de que o vizinho se aproprie da sua ideia e fique se beneficiando disso. Então, nós geramos isso para poder nos beneficiar em todas as regiões. Nos últimos 2 anos, nós conseguimos atingir 100.000 pessoas entre os estudantes do último semestre e os estudantes no último semestre de treinamento. Também fizemos uma associação com uma instituição chamada FONES, que faz treinamento em questões de gestão empresarial, para nos ensinar como se organiza uma empresa. Nós conseguimos 50 vagas e o que nós fizemos, de fato, foi abrir a inscrição através do site e o único requisito é que um profissional esteja matriculado. E os 100 ou 30 primeiros, perfeito. Nós fizemos um treinamento no ano passado com uma questão das NIF, das normas internacionais, eu acho que chega isso para todos nós, e eu tive 400 pedidos e eu tinha só 60 vagas. Então, com nossos recursos, nós implantamos um novo curso, mas somente para os outros participantes, que não incluía essa grande demanda, para tentar conseguir dar jeito com essa demanda tão exaustiva. Nós também conseguimos o Dia do Administrador, nós fazemos um evento por ano, muito grande. Ano passado, na Cladeia, feita em Barcelona, eu fiz uma coisa parecida com o que eu tinha contado para vocês no começo. Nos aproximamos das organizações e ensinamos a elas como nós apoiávamos. E eu estou convencida que precisamos quebrar fronteiras e temos mais coisas em comum do que diferenças. E as diferenças eu não vejo como diferenças, eu vejo como oportunidade de nos enriquecermos com essas experiências e de ter mais coisas para experiências como nós ano passado, falamos com espanhol, falamos sobre gerência, administração sustentável e aproveitamos um pouquinho a experiência que a Europa tinha com a questão da recessão, num olhar
sob o olhar do que eles tinham feito, pedindo para eles nos contarem como a gente pode sobreviver em tempos de crise, portanto, assim, chegamos à administração sustentável em tempos de crise. E o que eu gostaria de fazer esse ano é levar um brasileiro para o meu país no dia do administrador, para que esteja conosco lá nas nossas experiências. Eu já estou adiantando assim no progresso de algumas conversas com o nosso conselho. Também queria comentar com vocês o seguinte: há 15 dias aconteceu numa região Caramanca, que é a capital de um município nosso chamado Santander, aconteceu a Conferência da SCOFA, que conglomera os 245 programas de administração de empresas e de administração de negócios da Colômbia. E nesse painel, ou nesse evento, o encerramento foi um painel convidando os empresários e eles deveriam contar para nós como eles viam a questão da administração, a questão da profissão de maneira geral, quais seriam a contribuição que eles fariam, o que eles poriam, o que eles tirariam. No começo, a coisa foi mais folgada, no começo teve muita alegria e tal, mas no final os acadêmicos estavam um pouco preocupados, porque a experiência... Eu gostaria de colocar o último slide da minha apresentação. Esse aqui foi o resultado do painel no final, que foi feito com os empresários participantes. Participaram 4 deles. Um deles tem uma empresa de alimentos e bebidas, outro deles tem desenvolvimento de software, outro tem importação de peças sobressalentes e outro de recursos humanos. E a conclusão deles foi que eles queriam e que eles deveriam contribuir, cada um deles, com a nossa profissão. E os docentes deveriam trocar os paradigmas sobre os pensamentos dos jovens. Deveriam conviver mais com a realidade da Colômbia sem deixar de conhecer a realidade mundial. Muitas vezes, nós nos deparamos com alguma teoria que funciona num país, mas simplesmente às vezes queremos extrair essa experiência sem perceber que os outros países têm as suas realidades diferentes e que temos localizações geográficas diferentes. Também estávamos falando sobre as tendências e a política do país, para onde nos dirigimos e para onde vamos, estimular os projetos de impacto que tenham a ver com desenvolvimento técnico e tecnológico. Ensinar através do exemplo. A melhor maneira é o que faz o mestre, que ensina através do exemplo. Avaliar de maneira individual o estudante, respeitar suas competências, não o trabalho em grupo, porque tem um mal-entendido nisso, onde 3 trabalham e 2 não trabalham. 1 minuto para a senhora. Muito obrigado. Muito bem. Bom, desse lado tem universidades e empresas. Foi publicado uma empresa dizendo que entre 10 e 15 anos, os 60% dos empregos que existem não vão existir mais. Então, o que fazemos? As universidades, as instituições, as faculdades, o que fazemos para formar pessoas que sejam capazes de assumir esses desafios de uma coisa que não existe hoje, mas que poderá existir? Tem que desenvolver atividades ou habilidades pedagógicas para eles, reformular os programas, levando em conta o contexto, estabelecer um modelo onde eles estão, que é onde eles estudam ou trabalham, para nos aproximarmos da realidade, e também vincular docentes com experiência com o setor real, porque os acadêmicos e os pesquisadores são muito importantes, mas também temos que entender que a realidade é muito importante e levar essa realidade para eles, de pessoas que tenham ocupado cargos de direção, e levar essa experiência para eles. Muito obrigado. De imediato, passamos a palavra ao administrador Alberto Vargas Calejas. Boa tarde a todos. Nós temos que procurar a integração. Integração
pela mudança das organizações, das associações profissionais. Eu fiz um trabalho curto, mas completo, que vou apresentar para vocês. Nós vamos começar por ver as variáveis, né, que estão afetando aos administradores hoje. Aí temos uma frase de um colega colombiano, o Carlos Dávila. Ele fala: os anos 90, na América Latina, foi expansão, a liberação econômica, globalização e mudança no modelo de desenvolvimento econômico, agravando os pontos fortes e os pontos fracos dos poderes da administração. Também, depois da análise dele, ele também escreveu: a liberalização da economia e a entronização da economia de mercado ao longo da última década veio para destacar o papel central da competitividade e da produtividade. Duas questões que são a própria essência da administração. Por que eu coloquei este conteúdo aqui? Porque hoje em dia tem mudanças. Mesmo estamos falando da produtividade, da competitividade, hoje as empresas estão falando da qualidade, né? Da qualidade do produto, a qualidade do serviço que entrega ao cliente. Então, nesta globalização, o administrador latino-americano, ele tem que se adaptar. Mas as organizações, as associações profissionais da Latinoamérica, eles têm que se adaptar, né? Porque eles são os que trabalham com todos aqueles profissionais que estão aí afiliados. Então, por isso eu fiz uma análise, né? Não é um diagnóstico, é uma análise. Qual a situação atual? Por exemplo, temos trabalho isolado dos conselhos, colégios, associações profissionais. Todos estão fazendo seu trabalho, mas sempre, né, no seu país, né, na sua província, no seu departamento, estado, etc. Desenho de websites focados no trabalho interno. Quer dizer, vocês vão entrar, olhar o website da OLA, vocês vão sacar a sua própria opinião, mas não integra ainda, né? Depois vai entrar na website, por exemplo, do CADELP, que eu represento, não integra. Vai entrar no CADECRUZ, que eu represento, não integra, né? O desenho deles é para trabalho interno só, não mostra uma integração. Também um ponto muito importante é a barreira idiomática. A fronteira do Brasil é imensa e todos os vizinhos falam espanhol, né? Os vizinhos espanhóis, quer dizer, os vizinhos dos outros países, eles não têm muito interesse em aprender o português. Também os brasileiros não têm muito interesse em aprender espanhol. Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim, estamos como vizinhos. Também tem integração parcial das organizações profissionais. Tem alguns convênios, né? Tem alguns coordenam um pouquinho, mas ainda tem muitas organizações que nem sabem a existência de outras organizações de administradores. Reserva egoísmo no compartimento de materiais, né? Às vezes, como professor que eu sou na Bolívia, eu conheci algumas pessoas que são bons professores daqui e também do Uruguai, da Argentina, e ao nível pessoal tem essa troca de conhecimento, essa troca de documentação, mas não tem essa troca ao nível das organizações profissionais. Também tem condicionamentos que se constituem barreiras desnecessárias. Quer dizer, se você quer mexer comigo, quer ter comigo, você tem que fazer isso, né? Uma imposição desnecessária às vezes.
criação de entidades regionais sem participação de todas as que pertencem ao convênio. Tem, por exemplo, aí o Mercosul, o Pacto Andino. Tem aqui, né, o Mercosul, mas não tem ninguém do Pacto Andino. No Pacto Andino, não tem ninguém do Mercosul, né? A entidade principal de associações não compartilha espaços para associações afiliadas. Por exemplo, no meu país, tem um colégio da Bolívia e tem um colégio por cada departamento. Lá se fala departamento, não estado. Então, cada colégio de departamento mexe na sua região, mas o colégio nacional não mexe com nenhum deles. Entendeu? E isso acontece não só na Bolívia, senão também em outros países da América Latina. Diferentes configurações das estruturas profissionais em cada país. Isso é muito importante, como falava aqui o colega Wallace. Tem uma estrutura determinada num país, não é a mesma estrutura que tem outra organização no outro país, né? Todos são diferentes. Ações perecíveis e não sustentáveis dos conselhos, colégios ou associações. Às vezes tem diretórios que só estão aí para tirar foto, mas fazem alguns projetos, né, para o prazer deles, mas não tem um desenvolvimento sustentável no tempo, no longo prazo. Depois tem muitas das associações têm infraestrutura insuficiente, né? Algumas associações alugam o escritório, algumas que têm uma melhor situação compram, mas a maioria deles ainda não tem uma boa infraestrutura. Plataformas informáticas limitadas, quer dizer, não estão fazendo a utilização intensiva das plataformas informáticas, da internet, das bases de dados e outros. Utilização de meios de comunicação restringidos. Eu, quando vim a primeira vez aqui no CRA, LJ 2012, eu fiquei muito grato, muito surpreso no desenvolvimento que eles atingiram na utilização dos meios de comunicação. Tem web rádio, tem a web TV, né? Para mim é uma coisa grande, é uma coisa maravilhosa, que todos deveríamos utilizar. Orçamento baixos ou mal investidos em relação à baixa quantidade de afiliados. Esse é um problema muito grande, quase em todos os colégios e conselhos de Latinoamérica. Às vezes um grupo muito fechado, que não dá oportunidade a outros colegas que não estão inscritos na associação de profissionais, né, de conhecer as atividades. Então, isso não permite ter um bom orçamento para fazer as inversões, né? Qual a consequência de tudo isto? Baixa coordenação e empoderamento da profissão entre associações profissionais na região, na América Latina. E também, entre todas as associações profissionais, tem benefícios, né, que oferecem a maioria dos inscritos, dos afiliados. Alguns desses são ofertas de cursos, promoções profissionais, biblioteca virtual, guia de profissionais, ofertas de trabalho conveniada, convênios com universidades e empresas. Integrantes do Tribunal de Avaliação de Trabalhos de Grau, Universidade Virtual e outros. E agora, como uma contribuição, né, dos colégios da Bolívia que eu represento, só vim trazer a vocês, principalmente aos colegas, umas diretrizes. E para isso vou definir diretriz, regra ou conjunto de regras e instruções que são estabelecidas ou levadas em conta no planejamento de uma ação ou um plano. Quer dizer, o que temos que considerar para ter uma melhor integração. Então, temos que sentar as bases de um planejamento efetivo para olhar ao futuro de uma integração,
que é o principal propósito deste painel. Quais as ações principais? Realização de um diagnóstico integral da situação das associações profissionais e no administrador de toda a região América Latina. Esse é um trabalho que tem que fazer a OLA. Homologação das estruturas conformadas por as organizações profissionais. Quer dizer, a OLA tem que conhecer todas as estruturas que tem todos os conselhos e todas as associações profissionais da administração. Tradução de conteúdos aos idiomas principais da região. Né? Português, espanhol. Espanhol, português. Também tem inglês, tem francês. Guiana inglesa, Guiana francesa, né? Não temos que esquecer. Eu acho que também tem holandês. Mas deveríamos ter todas as opções para que todo mundo saiba o que está fazendo a administração na região. Exigir requerimentos técnicos informáticos mínimos para o desenho da website e criação de portais compartilhados. Isso é muito importante, especialmente para aquelas organizações como a OLA, que são grandes, né, que estão trabalhando com todas as organizações da região. Eu falava com os colegas, aí caminhando pelo Ivorio, aqui no MAN, e eu acho que como bons administradores, nós temos que adotar as melhores práticas de quem sabe. Quem que são eles? O CFA, CRLJ, CRLS, aqueles que estão desenvolvendo, né, melhor as tecnologias da comunicação. E você sabia que não são muito custosas? Não. Isso é questão de imaginação, entendeu? Outras ações principais. Participar ativamente na criação e legalidade de agrupações profissionais de administração em todos os países da região. Acrescentar os benefícios dirigidos aos afiliados às organizações profissionais de administração. Quer dizer, por exemplo, como fez o CRLJ, eu sempre vou dar como exemplo, né? Tem o ônibus, né? Tem o Web TV, o Web Rádio, todos esses meios que são úteis para atrair aos profissionais. Apoiar de forma permanente aos profissionais da administração que tenham seus direitos trabalhistas violados, com formação em sindicatos. Também tem direito o trabalhador administrador de empresas. Como falou com o colega Wallace, estamos nessa crise hoje em dia de ter outras profissões invadindo o trabalho do administrador. Estabelecimento da legalidade das organizações profissionais em cada país da região. Adotar, emular as melhores práticas das organizações melhor organizadas, conselhos e sindicatos. Procurar estabelecer um modelo de gestão latino-americano das associações profissionais. Isso aí é novo. Isso aí para a gente que quer pesquisar, quer melhorar. Ter um modelo de gestão latino-americano para fazer gestão das organizações profissionais. Trabalho de tese, baseado nas melhores práticas. Bom, eu queria trazer isso para vocês como um aporte para o painel. Obrigado. Muito obrigado, Alberto. Temos ainda alguns minutos para perguntas sobre o tema recorrente. A pergunta é a seguinte, estou tentando identificar, evidentemente, a letra, né? Por que os CRAs, por intermédio do CFA, não faz uma prova como OAB para nivelar por cima nossos profissionais? Por que não é obrigatório
no currículo dos cursos de administração a suficiência em línguas, entre parênteses, inglês. Professor Gustavo, de Curitiba. Essa pergunta é endereçada ao professor Wallace Vieira. Eu depois gostaria até de fazer um pequeno comentário também sobre esse assunto. Eu não sei como é esta realidade, né, nos nossos países que integram a Latinoamérica. Mas daqui a um pouco poderíamos ter também, com base nessa pergunta, algumas respostas pontuais. A pergunta do professor Gustavo é importante. E eu poderia dizer o seguinte, Gustavo. Exame assemelhado à OAB. OAB é Organização dos Advogados do Brasil, porque temos estrangeiros, não sabem, né? Então, uma prova da ordem, né, da OAB, ela implica na legislação. Então, esse exame, digamos assim, de suficiência da OAB, ele acontece por norma legal, por decreto. E eu poderia dizer aí que o Conselho Federal de Ciências Contábeis seguiu o mesmo exemplo sem legislação dando suporte. Houve uma pletora de ações ajuizadas contra o sistema de ciências contábeis e se parou com o tal exame. Posteriormente, o Conselho Federal de Ciências Contábeis conseguiu, né, a legislação que possibilitou ao Conselho Federal de Ciências Contábeis realizar o mesmo exame da ordem. Bom, então só temos duas instituições, a OAB e o CRC, quer dizer, a OAB, a Ordem dos Advogados e das Ciências Contábeis. Só esses dois, por norma legal, por decreto. Bem, uma outra hipótese, o sistema de ciências contábeis conseguiu, porque houve uma reformulação da legislação que criou o Conselho. Não foi uma norma legal isolada, senão não conseguiria. O sistema de ciências contábeis tem um network muito forte. Muito forte. Então, foi possível conseguir. Bem, eu queria dizer ao Gustavo que eu estudei durante algum tempo sobre certificação profissional. E estudei o estado da arte da certificação profissional no mundo da administração de países europeus, da América do Norte, da América Central, do Sul, incluindo-se aí lá na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, para ver quais eram os modelos de certificação existentes. E, por incrível que pareça, eu fui encontrar, não na modelagem de certificação, eu fui encontrar na legislação trabalhista francesa, o que é interessante. Isso aconteceu com Mitterrand, em 1993, algo chamado balanço profissional. O balanço profissional é um check-up, onde nós passamos pelo check-up na área de saúde a cada ano, né? No mundo francês, as organizações são obrigadas, dependendo do tipo de função que o empregado exercita em sua empresa, se é uma função mais associada à mudança tecnológica muito forte, esse check-up é a cada 2 anos. Se ele exercita uma atribuição que o impacto da tecnologia é menor, esse check-up passa para, não sei, 4 anos, 5 anos, eu não sei. Mas eu achei isso muito interessante. Nesse check-up,
a empresa, o check-up em função do mercado. Os saberes que ele, por exemplo, como se fosse um administrador, tem na área, digamos que a área de certificação dele seja a área de RH, né? Seja a área de logística, os saberes que ele domina naquele instante e o que o mercado está pedindo. E esse gap entre a situação atual dele e a desejada pelo mercado é provida, é preenchida pela formação. Eu achei esse modelo muito interessante. Achei não, acho muito interessante. E num projeto de certificação profissional que eu desenvolvi, eu adotei esse modelo. Bom, ele tem mais coisas, eu tenho que me cingir aqui a uma resposta mais objetiva, mais rápida, né? Mas é um modelo interessante, tá? Eu tenho uma vasta documentação hoje sobre essa modelagem, né? E simples, sem enfeitamentos nem nada. No caso francês, eu estou falando de empresa. No caso francês, a empresa entra com 70% ou 60% dos gastos com o provimento dos conhecimentos e o governo com 30% ou 40%. Bem, isso é lá na França, que teria que ser diferente. Eu vejo também outra dificuldade para você adotar o exame da ordem ou certificação no Brasil. O Brasil não tem a cultura da certificação. O Conselho Federal de Administração adotou um modelo de certificação profissional. Mas eu acho que faltou trabalhar e criar a cultura da certificação. Não se criou a cultura da certificação. Então, o mercado não sabe desse modelo. Esse é o problema. Quando você não tem a cultura, não tem uma vigência. Não é? O mercado desconhece esse modelo. Então, é um modelo para dentro. Não vai levar, a meu juízo, desculpe a crítica aqui, a muita coisa, não. Eu diria que eu começaria esse modelo pelas áreas cinzentas. Áreas cinzentas na nossa, falando para os meus colegas estrangeiros, são aquelas áreas que outras profissões invadem e se discutem. A área cinzenta entre a administração e a economia, na área de finanças. A área cinzenta entre... Walter, estou gastando pouco tempo, só tem essa pergunta. Então, a área cinzenta entre a administração e a psicologia, entre a administração, ciências contábeis, que via pelo retrovisor, só para trás, né? Agora está entrando também em áreas, né, associadas ao mundo da administração. Em suma, tem áreas cinzentas com muitas empresas. Logística, que é a área que mais cria emprego no Brasil, a engenharia está invadindo. Né? Então, eu começaria uma certificação, por exemplo, pelas áreas cinzentas. Para só nós termos uma certificação. Mas falta a cultura da certificação. Né? Falta a cultura, de criar a cultura. No mercado, saber que existe essa necessidade. Se você tem uma área que é invadida, né, como fazer um exame tipo da ordem? Os administradores não vão passar no exame, por hipótese, mas a área vai continuar sendo invadida pelas outras profissões. Então, o exame assemelhado à ordem só valeria para os administradores, porque nós somos muito invadidos, como eu coloquei, por outras áreas, por outras profissões. Esse é um problema sério, né? Porque quando você trata do direito, da advocacia, ele não pode advogar se não tiver exame da ordem, porque ele vai se enfrentar, vai enfrentar com o juiz, né? E o juiz vai desqualificar. Ou a concorrência vai desqualificar. A competição é muito séria, né? Vai desqualificá-lo. Na área da contabilidade, da mesma forma. Só o contador pode assinar balanços. Mas na área de recursos humanos, psicólogos, né, administradores, assistentes sociais, enfim, toda essa área briga, né, disputa o mercado. Né? No mundo da logística, outras áreas disputam com o administrador o mercado. Então, meu caro Gustavo, é muito difícil ainda nascer, por exemplo, um documento desse por
geração espontânea, digamos assim. Tá? Me desculpe meu lado da biologia, por partenogênese. Tá? Nascendo por geração espontânea é difícil. Nascer por um diploma legal é muito impositivo numa sociedade brasileira que se predispõe a cada vez ser mais democrática, mais aberta, mais participativa, né? Deixando o rescaldo do autoritarismo para trás. Então, o documento da OAB nasceu no período do autoritarismo no país. A ciência contábil foi consegui-lo agora, mas por norma legal discutida, etc, etc. Mas nós não temos o juiz para exigir, digamos, um juiz na área de administração, né, para exigir que aquele profissional esteja registrado no conselho. Na área de ciência contábil, né, a mesma coisa, né, só o contabilista pode assinar balanços e assemelhados. Então eu gosto da sua indagação, mas eu vejo que com muita dificuldade esse assunto tem que trabalhar desde o nível político em Brasília ao nível cultural, se criar uma vigência cultural no tocante a esse tipo de necessidade. Bom. Bem, eu faço só um complemento a respeito desse assunto, porque eu não vejo que um exame de suficiência deva responder pela ineficiência das universidades e do próprio governo. Quem cuida do ensino é o governo, através do MEC. Se as universidades colocam no mercado de trabalho profissionais mal qualificados, não é um exame de suficiência que vai resolver a qualificação desses profissionais. Seria um absurdo. Nós temos um duplo papel. Meu ponto de vista é que compete sim ao MEC, ao governo, a responsabilidade sobre a qualidade do ensino. Então isso não deve vingar, não pode vingar. Aliás, o próprio exame da OAB ele é muito questionado. É uma reserva de mercado absurda, no meu ponto de vista. Aliás, o mercado é o melhor avaliador. Se pudéssemos fazer um controle adequado dos que saem das universidades brasileiras e os cargos de desempenho, nós poderíamos fazer um pódio das melhores universidades, pelo seu desempenho dentro das empresas. O empresário não contrata um mau empregado, ele contrata, vai buscar um bom empregado. Então, no meu ponto de vista, sem consequência nenhuma, daria à profissão exame de suficiência. Se iria barrar a possibilidade, até mesmo, daquele mal preparado na universidade, de se aperfeiçoar em outros cursos. Eu tenho uma posição muito radical nesse ponto. Não é por aí que nós vamos chegar à qualificação do profissional. A qualificação do profissional se dá no ensino. Mas o ensino que já nasce lá de baixo qualificado. Subindo na carreira. Recordo no meu tempo, eu estudava turno integral no colégio. E se tinha opções na época de inglês ou francês. Isso tudo caiu. Meu ponto de vista, trocou todo o sistema educacional brasileiro. Tinha latim, lembrou bem o Wallace. Nós tínhamos latim. Pelo menos as primeiras palavras a gente aprendia em latim. Exato. Então, até mesmo por causa das declinações em função do próprio português, enfim. Então, eu acho o seguinte, nós temos que fazer uma análise mais profunda, na verdade, sobre a qualidade do ensino. Eu falo, nesse momento, do Brasil, não sei se é dos demais países da Latinoamérica. Alguma consideração final? Senão, nós vamos passar para o término dos nossos agradecimentos. Eu falei sobre a Latinoamérica, do mosaico que é esse continente.
Eu somente me esqueci de uma coisa nesse mosaico. Eu falei das culturas, eu falei das crenças, dos costumes, dos valores. E eu me esqueci de uma. Peço desculpas, eu vou tentar recuperar agora. Eu olho a Europa e verifico que a Europa também tem suas culturas, seus países, suas crenças, seus costumes, seus valores. Porém, a Europa tem diversas línguas diferentes. Os idiomas são totalmente diferentes e conseguiram se reunificar e se fortalecer. Na Latinoamérica, os nossos idiomas são praticamente os mesmos. Ou você fala espanhol ou fala português. Se nenhum dos dois dá, a gente fala o portunhol. Que dificuldade nós temos de idiomas para justificar a falta de integração? Nenhum. O que nós estamos precisando, do meu ponto de vista, realmente, nesse momento, é fazer uma readministração. Em quem? Nos nossos conceitos e nas nossas organizações. Nós precisamos enxergar um pouco mais cada um dos lados. Precisamos enxergar um pouco mais esses mercados emergentes. Nós precisamos nos olhar de uma forma mais próxima. Porque cultura, valores, amizade nós temos. O que nos falta realmente para unificar a Latinoamérica, sem dúvida alguma, é um esforço mais concentrado, mais consentâneo com a realidade e principalmente mais organizado. Muito obrigado a todos os participantes. Quem sabe no futuro possamos desenvolver outros temas de debates mais aprimorados do que este, com uma participação mais interessada em termos quantitativos, evidentemente, para que possamos debater a Latinoamérica como um todo. Muito obrigado e uma boa tarde. Nós queremos agradecer aos presentes desta mesa, ao painelista, e queremos agora entregar a cada um dos senhores e senhoras um certificado de participação e uma lembrança deste seminário. Quero convidar o presidente do IARGE, senhor Wallace Vieira, para fazer a entrega do certificado ao painelista Alberto Vargas. Convidar o presidente do CRA Rio Grande do Sul, Walter Luiz Lemos, a fazer a entrega ao painelista Olga Parra. A ex-presidente da OLA, Maura Olazar, fará a entrega para a painelista Ana Marta Moreno. O vice-presidente do CRA Rio de Janeiro, Gerson Rocha, fará a entrega para o painelista Wallace Vieira. E o vice-presidente do CRA do Rio Grande do Sul, Rogério Baum, fará a entrega ao nosso mediador, Walter Lemos.